Bom dia e bem-vindos ao podcast Chega às 9. O episódio de hoje é pelo nosso convidado muitíssimo especial. Eu sou Pedro Guerreiro Cavaco e ladeiam, além do nosso convidado, a Cátia Gervásio e a Sandra Vitorino. Pedro Saraiva Gonçalves dos Santos Frazão é um médico veterinário, docente e político português. É vice-presidente do Partido Chega e deputado à Assembleia da República. Foi vereador no município de Santarém. Nasceu em 27 de abril de 1975, tem 49 anos de idade, é casado e pai de 7 filhos. Bom dia a todos e a todos os que nos acompanham neste podcast. Pedro Frazão, é um gosto imenso recebê-lo no Chega às 9. Gratos por ter aceito o convite. Parece, eu é que agradeço o convite. Muito bom dia. Bom dia, Pedro. Olá, Pedro. Bom dia. Muito obrigado pelo convite e é muito entusiasmante estar aqui convosco para esta conversa. Obrigada. Pedro, nós é que agradecemos de facto aqui ter aceito, é para nós uma honra tê-lo no nosso podcast Chega às 9 e, portanto, temos aqui algumas perguntas que gostaríamos de lhe fazer. 2025 e 2026 são anos eleitorais e o Chega é um grande interveniente. O Pedro será certamente um candidato elegível e gostaríamos então de perguntar se podemos saber se será cabeça de lista e por onde. Sim, realmente o Chega tem sido um partido muito desafiado por eleições. Nós fomos fundados em 2019. E desde 2019, em todos os anos, praticamente tem havido eleições, à exceção do ano de 2020. Em 2019 houve eleições e o André foi logo eleito como deputado único, depois de já ter disputado umas europeias também nesse mesmo ano. Depois, em 2021, tivemos umas autárquicas onde tivemos um resultado estrondoso, elegendo praticamente 400 autarcas em todo o país. Eu fui um deles, fui eleito vereador em Santarém, como referiu, e muito bem. Depois, em 2022, tivemos as famosas legislativas pela queda do Orçamento de Estado e que o Chega passou de 1 para 12 deputados. Depois, em 2024, tivemos novamente eleições legislativas que passámos para 50 deputados e agora vamos ter umas novas eleições legislativas, já agora em maio, depois em... falta-me sublinhar que elegemos também, entretanto, 2 eurodeputados para o Parlamento Europeu, foi também muito importante para nós, porque para nós é essencial termos uma voz forte na Europa e um dos nossos eurodeputados tem a enorme vantagem de ser também vice-presidente do terceiro maior grupo político parlamentar, que são os Patriotas pela Europa, o que é um feito enorme. Depois passámos então para 50 deputados e agora temos este novo desafio eleitoral que vai ser logo seguido de autárquicas e logo seguido de presidenciais. Para responder à sua pergunta, eu ainda não posso revelar todos os detalhes, está bem? Mas posso-vos garantir é uma coisa, sem dizer muitos pormenores, porque as nossas listas ainda não foram reveladas e eu tinha todo o gosto em fazer aqui um estrondoso anúncio, mas de facto por lealdade à Direção Nacional e ao nosso Presidente André Ventura não o posso fazer. Mas o que eu posso garantir é que vou estar na linha da frente para defender os portugueses. Vou estar entrincheirado na linha da frente, na linha de batalha e quero-vos dizer também que o Chega nunca entra numa batalha para perder e, portanto, eu estou preparado para esta luta de que o país precisa, de uma mudança. Eu estarei pronto, onde quer que seja, em que lugar seja, para representar os valores que os portugueses exigem e merecem. E estas últimas sondagens têm-nos demonstrado que o Chega é o futuro para Portugal e que os portugueses veem isso, porque os portugueses já perceberam que o Chega é a única alternativa possível, que foi o Chega que partiu com o bipartidarismo que governou em hegemonia este partido nos últimos 50 anos e, portanto, vai ser um desafio muito, muito importante e eu estou convicto e acredito que vamos passar os 20% e vamos expandir ainda mais o nosso grupo parlamentar. E é por isso que também gostaria de lhe perguntar, Pedro, se no dia 19 de maio o Chega for governo, qual é que será a primeira medida que o Partido Chega irá tomar sem qualquer tipo de hesitação? Sem qualquer tipo de hesitação, é obviamente um enorme pacote
de anticorrupção. Aliás, o nosso próprio presidente André Ventura já anunciou isso mesmo, que a sua primeira medida seria um pacote anticorrupção, porque nós temos mesmo que cortar com esta mama do sistema, perdoem-me a palavra, mas é mesmo assim, e temos que acabar com estas mordomias, estas mordomias políticas, porque só assim é que vamos conseguir reduzir impostos, e que temos que reduzir impostos para aliviar as famílias, aliviar as empresas e começar uma verdadeira revolução económica, transformar Portugal numa verdadeira economia liberal, porque o nosso partido tem também um enorme ímpeto económico liberal, para que podermos desenvolver a nossa economia. Essa é o nosso único fito. Portanto, eu diria, um enorme pacote anticorrupção, criminalizar finalmente o enriquecimento ilícito, porque desde há 50 anos nós estamos a ver políticos demais que chegam a Lisboa em carros, em calhambeques a caírem de podres e sem dinheiro no bolso e com uma mala de cartão, e a saírem de Lisboa ao fim de 10 ou de 15 ou de 20 anos na política e a saírem totalmente milionários, de uma forma inexplicável, porque isso não é conducente com os salários dos políticos em Portugal. E, portanto, um pacote anticorrupção, criminalizar o enriquecimento ilícito e logo a seguir reduzir os impostos para as famílias e para as nossas empresas. E obviamente, também não posso deixar de dizer que o país também precisa de muita ordem e respeito pelas leis. Portanto, este paradigma será, obviamente, o nosso primeiro passo para desenvolver Portugal e devolver Portugal aos portugueses. Muito bem. Pedro, há quem diga... Olá, Sandra. Olá, Pedro, muito bem-vindo. Há quem diga que o Chega nunca será governo porque os outros partidos se recusam a dialogar. Acredita que isso é falta de democracia ou é apenas estratégia política? Não, eu acho que isso é o medo a falar, e este medo é colocado dentro da cabeça das pessoas por um sistema que tem dois pilares, que é o poder instituído e a comunicação social. Estes dois pilares sustentam o medo que querem colocar dentro da cabeça das pessoas, porque de facto, neste momento, todo o sistema, tanto o sistema político como o sistema da comunicação social, estão agarrados ao poder que distribui favores, que distribui subsídios, que distribui ajudas à própria comunicação social, e portanto eles estão a tremer de medo com a nossa força. E é por isso que eles dizem que não dialogam connosco, porque eles sabem que quando dialogarem connosco, isso vai acabar. Aliás, com este caso de Luís Montenegro veio bem demonstrar porque é que Luís Montenegro nunca quis dialogar com o Chega, porque ele sabia que se o Chega alguma vez soubesse dentro do governo que ele estava envolvido nestas faltas ético-morais, éramos exatamente os primeiros a exigir, a partir de dentro do governo, que Luís Montenegro se demitisse. Das duas uma, ou apresentava todas as suas explicações ao Chega e ao país, ou então éramos nós próprios, a partir de dentro do governo, que o obrigávamos a demitir-se, e éramos nós próprios que avançávamos com essa demissão do governo. Portanto, é um enorme medo que faz com que as pessoas acreditem nessa mensagem que a comunicação social e os partidos do sistema tentam passar. Mas eu acredito e sei, porque ouço muitas pessoas na rua, falo muito com as pessoas, e eu tenho com o tempo que me é possível, tenho alguma atenção às minhas caixas de comentários nas redes sociais e também ao correio do cidadão que recebo no e-mail do Parlamento, e eu sei que nós representamos o povo real. Nós representamos aquelas pessoas como nós que trabalham, que pagam impostos, que veem no seu recibo de vencimento ao fim do mês uma quantidade enorme de impostos que é descontada, e que são pessoas do país real que querem um país justo, e portanto eles sabem que é com o Chega que podem contar. E portanto, como a democracia é dos portugueses, não é nem dos partidos instalados, nem dos jornalistas, eu acredito que vamos conseguir fazer esta mudança. Concordo também. André Ventura já afirmou que quer acabar com o rendimento social de inserção. Como responde o Pedro aos que dizem que isso deixaria muitas famílias na miséria? Eu acho que o André nunca disse que queria acabar de todo com o rendimento social de inserção. O que o André já afirmou muitas vezes, e eu concordo com ele, é que o rendimento social de inserção está a ser utilizado de uma forma totalmente abusiva,
está a ser utilizado de uma forma totalmente abusiva e sem o mínimo de fiscalização. E, portanto, o que está aqui, em vez de ser um rendimento social de inserção, é um rendimento social de oportunismo, é um rendimento social para a preguiça. Isso não pode ser. Portanto, nós não podemos deixar ninguém na miséria. Os portugueses não podem ficar na miséria. Ponto 1. Ponto 2. Temos que acabar com o subsídio à dependência e garantir que o dinheiro dos contribuintes, que nos custa tanto ver sair dos nossos recibos de vencimento, vai realmente para ajudar quem precisa e não para quem escolhe viver às custas dos outros, podendo trabalhar. E mais, as pessoas que recebem rendimento social de inserção, se não forem doentes, se não forem idosos e se não tiverem nenhuma incapacidade, devem contribuir para o Estado, para o bem comum, com algum tipo de trabalho, não é para passarem o dia todo nos cafés, a gastarem esse rendimento social de inserção. Portanto, há muitas estradas para limpar. Há muitas florestas para limpar, há muito serviço para fazer nas juntas de freguesia, nas câmaras, nos lares de idosos, nas escolas, e portanto as câmaras, olha, eu na minha experiência de vereador da Câmara Municipal de Santarém, via bem a dificuldade que era, muitas vezes, contratar pessoas, estou-me a lembrar de um caso específico, para coveiro do cemitério. No cemitério da cidade de Santarém, portanto, capital do distrito e a capital do município, a Câmara Municipal de Santarém esteve meses, mais de um ano, a lançar anúncios após anúncios, a pedir um coveiro e ninguém se candidatava. E, portanto, isto é absolutamente inadmissível. Como é que numa cidade capital de distrito há um anúncio para uma tarefa que pode não ser muito agradável, mas é um trabalho honesto e tem que ser feito por alguém. E, aliás, até é uma bem-aventurança, enterrar os mortos é uma bem-aventurança da Igreja Católica e, portanto, é um trabalho que pode ser emocionalmente desafiante, mas que é um trabalho honesto e que é bem-aventurado e que não exista ninguém que concorra a esse posto porque dizem ter um salário pequeno, mas o salário pequeno quer dizer, não pode ser, nós não podemos ter uma Câmara a ter um lugar vazio, com prejuízo para as populações, com dificuldades em arranjar alguém para lidar com os enterros do cemitério municipal, e depois ao mesmo tempo a mesma Câmara dava subsídios para ajudas aos alimentares, dava casas a pessoas que se sentam de casa. Quer dizer, não pode ser. Portanto, se as pessoas estão a receber RSI e se há uma Câmara que precisa de um coveiro, qual é o problema da Segurança Social chamar alguém que está a receber o RSI para preencher aquela vaga? Bom, em vez de, se as pessoas podem trabalhar, é que eu vejo muitas pessoas a receber o RSI que são perfeitamente saudáveis e que podem trabalhar. Portanto, é isto que nós queremos fazer. É claro que o Estado deve apoiar, o Estado deve apoiar quem precisa. Pontualmente, há pessoas que passam por períodos difíceis nas suas vidas, cada um tem os seus desafios, as vidas não são fáceis, infelizmente, mas o ser humano é um ser de trabalho e o trabalho dignifica o ser humano, dignifica o homem e dignifica a mulher. Portanto, o Estado deve apoiar, mas não pode sustentar quem pode trabalhar. Essa é a nossa mensagem, é o nosso paradigma, e está bom de ver que qualquer pessoa que tenha o mínimo de bom senso só pode concordar com isto, não é? Pedro, em sede parlamentar, o Partido Chega tem sido reiteradamente acusado de populismo. Muitos partidos dizem que o partido faz barulho e, portanto, não apresenta propostas concretas. Eu gostaria de lhe pedir como é que responde, ou perguntar como é que responde àqueles que dizem, proferem tais afirmações. Bem, Pedro, populismo é do melhorzinho que nos têm dito, não é? Portanto, nós já fomos apelidados de extrema-direita, já fomos apelidados de ultradireita, portanto, quando depois o epíteto de extrema-direita deixa de funcionar, passamos a ultradireita. Eu já ouvi no Parlamento, dito por outros deputados, palavras como fascista, racista, misógino e tudo mais. Portanto, xenófobo. Xenófobo foi-me dito diretamente na cara por uma senhora deputada do Partido Iniciativa Liberal, e eu pedi-lhe explicações por isso, e ela, em vez de me dar explicações, em vez de se retratar, virou as costas e saiu do plenário porque se viu confrontada. Porque a maioria dessas ofensas, infelizmente, é dita para o ar e nós muitas vezes não conseguimos identificar quem é que o traz. Portanto, quando dizem que nós somos populistas, é quando, por exemplo, nós dizemos coisas como eu disse nesta resposta anterior ao RSI.
porque para eles o verdadeiro populismo, para eles dizer estas coisas que estão no bom senso e que estão na boca de toda a gente, é populismo. Eu acho que é mais popular do que populismo, porque o verdadeiro populismo onde é que está? O verdadeiro populismo está nos partidos que prometem mundos e fundos há décadas e há décadas que vão deixando o país cada vez pior. Por exemplo, nas eleições de 2024, para não ir muito longe, Luís Montenegro o que é que prometeu antes de ganhar as eleições? Prometeu baixar o IRS, baixar o IRC e prometeu um choque fiscal para dinamizar a economia. E depois o que é que fez? Ele ganhou eleições. O que é que fez? Renegou a maioria parlamentar à direita de que dispunha com o Chega, por puro capricho ou por medo de que o Chega fosse exigente no quadro ético-moral, e foi negociar com o Partido Socialista, que foi exatamente o partido que nos deixou nesta situação de uma enorme subcarga de impostos, para negociar a ver se conseguia passar o Orçamento de Estado. E daí o que é que resultou? Resultou não um choque fiscal, como ele prometia, mas uma mínima baixa de impostos, que aliás agora até está a sentir-se nos nossos bolsos, que estamos todos a preencher as nossas declarações de IRS e estamos a ver que afinal uns até vão pagar, que recebiam, ou vão receber menos do que costumavam receber de retorno. Portanto, isto é que é o verdadeiro populismo. É quem promete mundos e fundos há décadas, mas só deixa o nosso país pior. Portanto, o Chega o que traz é soluções, propostas e muita coragem. O Chega traz muita coragem para conseguir enfrentar estes problemas reais. Portanto, e falar a verdade não é fazer barulho, é darmos voz aos portugueses e dizer aquilo que nós, vocês e eu e todos os que nos estão a ver, sentimos todos os dias. Isso não é populismo, isso é dizer a verdade e dizer as coisas como elas são. E aproveitando a deixa, quando acusam que não há propostas, é uma falsidade. É uma falsidade total. O Pedro tem noção do número de propostas apresentadas? É uma falsidade total, Pedro. As estatísticas parlamentares demonstram que o Chega é, ano após ano, Orçamento de Estado após Orçamento de Estado, o partido que quase sempre apresenta mais propostas e quase sempre apresenta mais iniciativas. Portanto, isso é absolutamente mentira. Lá está, é mais uma mentira que é propalada pelos partidos do sistema e pela comunicação social para que as pessoas tentem acreditar, mas isso é absolutamente mentira. É só que nós hoje em dia temos as nossas redes sociais, onde podemos aventar todas essas nossas propostas, as pessoas seguem-nos e vão diretamente à fonte, e é isso que faz também tremer o sistema e faz-los ficar com tanto medo. É que nós hoje em dia já não precisamos dos intermediários da comunicação social, e este podcast, que eu aproveito aqui para parabenizar esta iniciativa, no fundo é um verdadeiro espaço de liberdade, onde nós podemos falar sem uma moderação enviesada, sem um jornalista tendencioso, e podemos contar diretamente aquilo que nos move e as propostas que temos. E, portanto, nós temos muitas propostas que são propostas de bom senso e são propostas certas para tornar Portugal novamente um país próspero como era há muitos anos atrás. O Pedro é casado com a Andreia, tem 7 filhos, sete filhos. Pedro, como é que é fazer parte de uma família numerosa, por um lado, e como concilia o seu exigente trabalho político com outra exigência, a familiar? Sim, é um desafio enorme, obviamente, mas também é o meu maior orgulho. Eu já era pai antes de vir para a política. Aliás, eu vim para a política muito tarde, nunca fiz parte de nenhuma juventude, nem fiz parte de nenhuma organização política, nem fui dirigente em nenhum partido político, nem nunca fui candidato a nada, e só vim para a política aos 46 anos com a fundação do Chega, e portanto é tudo muito novo, é um desafio grande. Mas obviamente também é a família, também é aquele sítio de onde eu todos os dias saio, todos os dias chego, e portanto é também isto parece um bocadinho lugar comum dizer, mas de facto é a minha força e também o meu móvel de trabalho para tornar para tornar o país melhor para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos e por aí adiante. Há duas coisas difíceis.
Primeiro foi logo no início a exposição pública a que fui sujeito imediatamente, logo em 2020, quando eu entrei para a Direção Nacional do Chega. Portanto, o André tinha sido eleito deputado único há pouco tempo, eu entrei para a Direção Nacional do Chega e imediatamente a revista Sábado vai espiolhar a minha vida, vai saber quem é o Pedro dos Santos Frazão, não é? E imediatamente faz uma capa, e na capa da revista Sábado, eu lembro perfeitamente, o título eu tinha uma imagem sinistra, não é? E depois com o André Ventura, assim com uma capa toda escura, com o André Ventura numa pose sinistra, e o título era Academia e Opus Dei entram na Direção Nacional do Chega. Isto era a capa, não é? Portanto, a minha vida foi totalmente exposta, porque depois, obviamente, lá dentro depois diziam quem era a nova Direção Nacional do Chega, e na altura, em 2020, ser do Chega não era bem como é agora. Hoje ainda é difícil, mas em 2020 era muito mais difícil, porque, portanto, foi na altura em que a SIC fez aquela péssima reportagem sobre as caves do Chega, quase dizendo que o partido era um partido de malfeitores que se agremiavam em caves escuras e em grutas. Foi a altura em que a própria comunicação social nos chamava de neofascistas, em que diziam que nós tínhamos, bem, em sério, uma série de inverdades e de mentiras mesmo que todos se poderão lembrar. Então nessa altura foi muito difícil, porque até dentro da minha própria família pessoas vieram ter comigo, mas como é que é possível, como é que estás com essas pessoas, e etc, etc. Portanto, essa foi uma das principais dificuldades, mas com o decorrer do tempo. E foi difícil para os meus filhos, não é? Porque os pais deles chegavam a casa e diziam ao pai, disseram que o pai não sei quê, está num partido tal e tal. Como é que é possível? Portanto, teve que haver uma pedagogia enorme, tanto minha como da minha mulher, para explicar aos nossos filhos que não era bem assim. E a minha própria mulher, no início, também não ficou assim grandemente contente com isso, não pelo partido, mas por aquilo que sabia que ia acontecer a seguir. E depois o outro grande desafio, além dessa exposição pública, eu diria que é a correria, não é? Porque de facto a política, quer dizer, é só para ver hoje, não é? Nós estamos aqui a gravar este podcast e pronto, é um dia de trabalho. Eu tive que tirar mais um bocadinho do meu dia para estar aqui a falar convosco, e tenho todo o gosto em fazê-lo, mas para ilustrar que a vida na política é uma correria, e os ciclos na política são muito rápidos, não é? Portanto, de manhã acontece uma coisa, à tarde acontece outra, depois há uma notícia que sai, há uma conferência de imprensa, há alguma coisa que tem que... E nós temos que... E eu, como sou vice-presidente do partido, como vocês disseram, eu tenho uma intervenção muito em cima do acontecimento, e o André Ventura, o presidente, delega em mim muitas intervenções e muitas idas à comunicação social e etc, e portanto eu tenho que estar de facto ao corrente do que se está a passar. Isso é uma grande correria e que retira muito aquilo que poderia ser tempo de família. Mas tenho, graças a Deus, uma mulher espetacular, que é uma super organizadora e é uma pessoa muito eficiente, digamos assim. Aliás, uma mãe de família de 7 filhos só pode ser eficiente, se não for, tem que passar a ser, não é? Porque não há outra possibilidade. E porque nós dos filhos nunca podemos desistir. Os nossos filhos são nossos, eles estão lá e nós temos que fazer o melhor por eles. E, portanto, diria que são essas duas dificuldades, esses dois desafios, a exposição pública e também esta correria do meio político. Mas o que eu tento roubar à família, compenso com menos horas de sono. Ou seja, tento sempre que se falte sono e que sobre no amor e na motivação. Bem, estamos a chegar, muito obrigado, Pedro, estamos a chegar ao... Está quase. Estamos a chegar ao fim do nosso podcast, mas vamos dar início hoje a uma nova rúbrica, o Preto e Branco, que procura embaraçar o nosso convidado. Sim. Preparado? Então. Sim, preparado para ser embaraçado, vamos lá. São apenas 3 perguntas e começo eu, Pedro. Com quem a tomaria uma bebida no final de tarde? Mariana Mortágua ou Paulo Raimundo? Ai, meu Deus. Olha, apesar
Isso é difícil, é uma pergunta difícil, mas apesar de tudo acho que se fosse para discutir como arruinar o país, escolheria a Mariana Mortágua. Se fosse para uma conversa séria, preferia conversar comigo próprio e beber sozinho. Pedro, quem foi o melhor par? Augusto Santos Silva ou José Pedro Aguiar Branco? Portanto, para quem nos ouve, par quer dizer Presidente da Assembleia da República, é uma sigla que se usa no meio político. Eu acho que foram os dois péssimos, nenhum deles, quer dizer, nenhum deles foi brilhante, nenhum deles foi entusiasmante, mas, quer dizer, enquanto que Augusto Santos Silva estava sempre em cima de nós a dizer tem que terminar, e tinha intervenções absolutamente inenarráveis, o Aguiar Branco incluiu este sistema do microfone, que é o maior anticlímax do parlamentarismo, quer dizer, porque muitas vezes para terminar uma intervenção com uma frase mais forte, ou para acabar com uma intervenção mais política, há ali um clímax no final das intervenções, e este corte de microfone é uma coisa que até tira muita da graça que é o combate político no Parlamento. Portanto, eu acho que nenhum deles mas apesar de tudo, se tiver mesmo que escolher, eu tenho mesmo que escolher. Tinha que ser Aguiar Branco, acho eu, não é, Pedro? Sim, acho que se tiver mesmo que escolher, escolho o Aguiar Branco, sim, que é menos mau, porque pelo menos não faz discursos como se estivesse a dar aulas de moral aos portugueses, e portanto, apesar de tudo, sendo os dois maus, o Aguiar Branco é menos mau, é menos péssimo. E por último, Pedro, apesar de ter crescido na grandiosa cidade de Almada em 2021, foi eleito vereador também numa grande cidade de Santarém, e gostaria de lhe perguntar, Santarém é para si um amor ou um desamor? Santarém é um amor, Santarém é um amor, é amor pela tradição, é amor pela cultura, é amor pela agricultura, é amor pelas pessoas reais e pelas pessoas de bem, é o amor pelo desenvolvimento do país, é o amor pelo território, é o amor pelos cavalos, é o amor pelos touros, é o amor pelo vinho, é um amor brutal. É claro que eu fui eleito por Santarém porque a minha família tem também uma história ligada a Santarém. A família do meu pai é toda ribatejana e, portanto, tenho muitas raízes familiares, apesar de não ter nascido lá e nunca lá ter vivido, mas tenho muitas raízes e muita ligação ao Ribatejo. Agora, Santarém tem sido muito maltratado, quer dizer, tem sido muito desrespeitado e merece muito mais do que aquilo que tem tido. Portanto, um grande amor para Santarém. Muito bem, Pedro. E assim chegamos ao fim de mais um Chega às 9. E gostaria de agradecer ao Pedro, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui connosco no nosso podcast. A todos aqueles que nos veem e nos ouvem lá em casa, voltaremos na próxima sexta-feira às 9 com mais atualidade política e entrevistas. Sigam-nos e partilhem-nos nas redes sociais. Até à próxima sexta-feira às 9. Obrigado, Sandra, Cátia e Pedro, e continuem neste novo projeto. Muito ânimo de falar diretamente com os portugueses, e muito, muito obrigado por esta oportunidade. Um grande abraço. Obrigada a nós. Muito obrigada.